Fala galera, eu queria falar um pouquinho de geopolítica e de uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, eu não estou vendo ninguém falar, ninguém comentar. Pode mudar radicalmente a vida de todo mundo. Não falo só de investimentos não, só de bolsa, falando de tudo. Falando da guerra da Ucrânia com a Rússia e a possibilidade até de uma terceira guerra mundial de fato. E ninguém está falando disso, né? Recentemente a gente teve aí a assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, que, como previa, Israel sabotaria, não ia dar em nada, né? Irã já voltou a atacar bases aliadas, bases americanas em países aliados no Golfo, né? Inclusive onde é a sede da 5ª Frota Americana, no Bahrein. E também os Estados Unidos voltou a atacar o Irã. E aí fica naquela de tá na verdade revidando o outro, né? E com isso o acordo de paz não vem, mas parece que eles já pausaram novamente, não sabemos até quando, os ataques, tá? Mas a guerra da Ucrânia, que já dura mais de 4 anos, lembrando, começou 24 de fevereiro de 2022, já passaram-se mais de 4 anos, conforme eu avisei uma semana antes da guerra começar. Na quarta-feira eu falei que a guerra era iminente, as pessoas ainda não acreditavam, achavam que era blefe do Putin. A guerra começou, vai durar uma semana, eu falei, vai durar anos, porque é uma questão geopolítica extremamente importante para a Rússia e também para a OTAN, apesar dela ter sido a grande culpada dessa guerra ter acontecido. Né? A OTAN descumpriu todos os acordos fechados com a Rússia com relação à sua expansão para o leste, deixando a Rússia numa situação, diria, encurralada, né? Não tinha muito o que fazer, né? E esse é o maior problema nos casos de guerra, quando um dos lados não tem muito o que fazer, pode fazer o que a gente menos espera, o menos provável. Mas o fato é que, dias atrás, o Putin disse, com todas as letras, que a Rússia está em guerra com a OTAN. Ele não fez uma declaração de guerra à OTAN, ele disse que a Rússia está em guerra com a OTAN. Ao longo desses 4 anos de guerra, o Medvedev várias vezes ameaçou os armas nucleares, falou das linhas vermelhas que não podiam ser passadas, mas as linhas vermelhas foram ultrapassadas e mesmo assim não houve nenhuma retaliação da Rússia contra a OTAN. Então ficou parecendo aquela conta de carochinha do lobo, né? Que o menino gritava, é o lobo, todo mundo ia lá acudir, não tinha lobo nenhum, e o dia que gritou é o lobo, ninguém acreditou e era o lobo. Ou seja, o Ocidente, né, até por conta dessa elasticidade das linhas vermelhas do Putin, o Ocidente acha sempre que a Rússia está blefando. E desde o primeiro momento da guerra que o Medvedev fala de uso de armas nucleares. E aí tem aquela história de que a China começou com Putin, Xi Jinping, que se ele usasse, então ela abandonaria a parceria aí, que uma semana antes da guerra começar, lá em 2022, eles fecharam a parceria estratégica, né, do tipo Cosme e Damião. Eu não lembro quais foram os termos agora, desculpa a minha falta de memória, mas teve um jogo de palavras aí do tipo Cosme e Damião. Agora nós vamos para o céu e para o inferno juntos, né? Mas que se o Putin usar armas nucleares, então essa parceria se encerraria. O que eu acho que não vai acontecer. Não digo de Putin usar armas nucleares, mas essa parceria acabar. Mas o que acontece? Com esse comentário do Putin, que está em guerra com a OTAN, e também o Lavrov, o chanceler, né, ministro do exterior, esse extremamente próximo de Putin, extremamente sério, que merece toda a credibilidade, né? Ele não é mais o Medvedev falando, é o Lavrov falando que agora as armas nucleares são um as no jogo contra a OTAN, um super trunfo. As armas nucleares, durante toda a Guerra Fria e até depois delas, elas sempre foram armas de dissuasão. Só que hoje deixaram de ser por conta dessa crença na Europa, dos líderes europeus, de que a Rússia está sempre blefando. Só que se ela blefou, o Medvedev acho que usou muitas bravatas com relação às armas nucleares, a cada ameaça de romper uma linha vermelha, e eu vou lembrar vocês, fornecimento de caças para a Ucrânia foram fornecidos, fornecimento de tanques para a Ucrânia foram fornecidos, né, os Leopard alemães, fornecimento de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. A Inglaterra mandou o Storm Shadow, foram usados em ataques dentro do interior da Rússia. Uso de inteligência dos americanos foi usado. Ou seja, todas as linhas foram rompidas e não houve nenhuma retaliação à altura esperada da Rússia. Minha opinião é que talvez isso não aconteceu, porque uma retaliação à altura, digamos, até
envolvimento, ataque em algum país da OTAN, poderia levar a uma escala do conflito que não interessava a Rússia, não interessa a ninguém. E a Rússia acreditou que ia conseguir vencer essa guerra no campo de batalha. Apesar de todos os revés, todas as mudanças estratégicas que aconteceram agora, né? A gente hoje vê uma guerra de atrito, quase que estilo Primeira Guerra Mundial, e na parte guerra aérea praticamente inexistente no conceito que a gente sempre considerou de guerra aérea, né? De caças. Então, agora são só drones baratíssimos e mísseis. O problema é que a Ucrânia está recebendo drones em quantidade absurda da OTAN, principalmente da Alemanha, e usando esses drones para atacar infraestrutura russa. Estão em guerra, não que não tenha direito, não vou estar no mérito disso. A Rússia ataca a infraestrutura ucraniana, a Ucrânia ataca a infraestrutura russa. Mas o fato é que isso era uma linha vermelha. Ataques dentro de território russo era uma linha vermelha. E ataques que estão sendo feitos com equipamentos militares da OTAN é uma linha vermelha que parece que o Putin não vai mais aceitar. Então ele disse que países que fornecem armas não são simplesmente apoiadores da Ucrânia, são co-beligerantes. Ou seja, estão em guerra junto com a Ucrânia contra a Rússia. E eu acredito até que a Rússia, se a Rússia blefou esses 4 anos com relação às armas nucleares, do lado da OTAN, acho que tem um blefe aí embutido do 5º artigo da Constituição da OTAN, de que se um país for atacado, todos os outros têm que defender. Será que isso vai acontecer? Será que existe clima político para, de repente, a Alemanha, que está armando a Ucrânia de drones, se receber, sei lá, um míssil, não digo nuclear, um míssil nas suas fábricas de drones, os outros países vão socorrer a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, vai começar a atacar a Rússia. E nesse caso a Itália, a Inglaterra, os demais países vão em auxílio à Alemanha. Talvez esse seja o maior blefe de todos, o 5º artigo da OTAN. O problema é que se esse artigo cair, né, se os países, em caso de ataque a um deles e o 5º artigo for invocado e isso não acontecer, acabou a OTAN. Acabou a OTAN e talvez, acabando a OTAN, o próximo passo é acabar a União Europeia. Esse é um ponto. Então, Lavrov disse que os mísseis nucleares são um trunfo num caso de guerra. Então, eles estão botando de novo a dissuasão na mesa, tá? De novo, não sei se isso vai ser utilizado, talvez não seja. É paradoxal no uso de armas nucleares como dissuasão, é que é paradoxal porque no momento que você ameaça usar armas nucleares para evitar a guerra, ao mesmo tempo, você, sabendo que há essa dissuasão, você alimenta as guerras em patamares inferiores, né? Como a que a gente está vendo hoje na Rússia e na Ucrânia. A Rússia tem armas nucleares táticas que já poderiam ter sido usadas para conquistar algumas batalhas importantes ali no Donbass, né? E por falar em Donbass, as últimas 3 cidades ali do Donbass, que era a última linha de defesa da Ucrânia, foram conquistadas, tá? Eu não sou bom de russo, mas é Kostiantynivka, Slavyanka e Kramatorsk. Sloviansk e Kramatorsk. Ou seja, o quartel-general, inclusive, da Ucrânia, né, no campo, aquele que fica próximo ao campo de batalha, já foi movido dali para mais para dentro da Ucrânia. Então, praticamente, a Rússia já conquistou todos os pontos que ela queria, né? Menos um, que o Putin também disse agora que não abre mão, que é derrubar esse regime, o regime de Kiev. Então a guerra não acaba enquanto o regime não cair. E se o Ocidente está querendo que a Rússia concorde com um acordo de paz pró-Ocidente, pode tirar o cabo das chuvas. Putin, depois de tudo que já aconteceu, tudo que já perdeu, não vai rolar. Mais de 1 milhão de baixas, não são 1 milhão de mortos, mas 1 milhão de baixas, né? Entre mortos e feridos, não vai rolar. Ainda mais que a Ucrânia simplesmente não tem mais soldados. Eu vi uns vídeos, umas vans que ficam passeando pelas cidades ucranianas. Quando vem algum homem, pega igual, sabe como carro da carrocinha, que pega cachorro na rua largado? Cara, eles vão assim sequestrando os caras para mandá-los pro front. Eu vi vários vídeos desse, é bem assustador, né? A guerra só tem 3 possibilidades. Uma era um acordo de paz mais pró-Ucrânia, pró-Ocidente, que não vai rolar. O segundo é a guerra continuar indefinidamente, nessa guerra de atrito. E o terceiro, a Rússia começar a atacar os países que continuam dando suporte para a Ucrânia, que impede que a guerra acabe. E esses países que estão dando armamentos para a Ucrânia atacar o coração da Rússia, inclusive, né? Não só Moscou, mas também muito para o interior da Rússia. Neste caso, essa terceira possibilidade, hoje, para mim, parece a mais provável. Em algum momento, uma retaliação da Rússia contra os países da OTAN.
E aí vamos ver quem blefou mais, né? O Putin nesses 4 anos com as suas linhas vermelhas, elásticas, e finalmente traçando uma linha vermelha e sendo irredutível com relação a ela, ou a OTAN achando que, né, que depois de tudo que fez até agora a Rússia não revidou, então pode continuar fazendo, ou seja, é um jogo de truco, né? Um blefando, só que uma hora o jogo vai acabar. E é isso que a gente tem que manter no radar, porque isso pode afetar drasticamente a economia global, né? Imagina uma Europa em guerra, e o Putin falou claramente, a guerra não é contra a Alemanha ou a Polônia, contra a Europa. A Europa está unida em guerra contra a Rússia. Uma guerra contra um continente inteiro. Podemos chamar de Terceira Guerra Mundial se isso acontecer. Não que na guerra híbrida do Putin já não estejam acontecendo ataques, né, em todos os países da Europa, com falhas nas suas infraestruturas, seja de energia, de telecomunicações, hackers russos invadindo, sabotando. Essa guerra híbrida já está rolando, acho que muito antes, inclusive, da guerra efetivamente ter começado em 24 de fevereiro de 2022. Mas a tendência agora a guerra sair do mundo virtual e para o mundo real, assim, de fato, um uso de armas para mandar o recado de que a Rússia não vai aceitar mais a interferência do Ocidente. E aí, salve-se quem puder, não temos a mínima ideia do que pode acontecer. Uma das coisas que eu percebo nos políticos europeus, também nos Estados Unidos, eu já falei várias vezes disso, né? Inclusive no início, dei razão até para a OTAN, para a Europa, né? Quando não aceitou a invasão da Ucrânia, passou a apoiar a Ucrânia, que tinha uma hora que tinha que dar um basta para a Rússia. Tivemos várias guerras de invasão contra as ex-repúblicas soviéticas por parte da Rússia, Chechênia, Geórgia, etc. Tivemos a anexação da Crimeia, que é território ucraniano, e o Ocidente fazia sanções aqui e ali, mas nada assim tão relevante para impedir a Rússia de agir. E aí, no caso da Ucrânia, até se cogitou, mas a princípio porque achava-se que o próprio regime do Zelensky ia cair, rifar a Ucrânia também. Então, impor sanções para a Rússia e rifar a Ucrânia. Só que no momento que a Ucrânia se recusou a cair, aí o Ocidente inteiro partiu para apoiar a Ucrânia. E aí, eu mesmo, há 4 anos atrás, comentei que era a atitude mais correta porque não dava mais para continuar essa política de apaziguamento. Essa política de apaziguamento eu faço referência à postura da Inglaterra com a Alemanha nazista antes da Segunda Guerra Mundial começar. O objetivo era apaziguar Hitler, dar tudo o que ele pedia, e uma hora ele iria ficar satisfeito e iriam conseguir a paz por uma geração. Frase do Chamberlain quando voltou da Tchecoslováquia com acordo com Hitler, onde a Tchecoslováquia, sem participar de nenhuma reunião, simplesmente ela foi rifada pela Inglaterra, pela França, pela Rússia, ela foi simplesmente rifada para a Alemanha, entregue para a Alemanha, sem um tiro sequer. Só os Sudetos, né, que é a parte norte da Tchecoslováquia ou sul da Alemanha, que era de língua alemã. Mas depois a Alemanha foi lá e pegou todo o resto. Então, quando foi o caso, a vez da Polônia, aí sim os aliados se levantaram. Então, eu vejo muitos políticos alemães e também ingleses não querendo mais essa estratégia de apaziguamento. É quase uma ofensa. Eles lembram do Chamberlain, que foi primeiro-ministro que apoiou essa política, tanto é que depois da invasão da França, ele caiu e entrou no lugar o Winston Churchill, que sempre alertou das ambições territorialistas de Adolf Hitler, mas parece que essa questão do apaziguamento, esse fantasma do Chamberlain, é o que está mais levando talvez o Ocidente a cometer esse erro de entrar em confronto com a Rússia. Porque, de novo, se isso acontecer, a Rússia já encara a guerra atual como uma guerra existencial. Mesmo argumento, por exemplo, que Israel usa contra o Irã e contra os países árabes que atacaram Israel ao longo desses últimos anos. Agora, a Rússia considera uma guerra existencial. Isso como está hoje, imagina se houver ataques de países europeus. E tem um outro ponto super importante nisso, uma frase que o Putin comentou em 1918, muito antes dessa guerra começar. Ele falou assim, cara, um mundo sem a Rússia, para mim não me interessa, não faz sentido. E é isso que o mundo fez com a Rússia nesses 4 anos, né? Tentou obliterar totalmente a Rússia no lado financeiro e não conseguiu. Claro, a Rússia se prejudicou muito com todas essas sanções. A maioria dos analistas nem acreditavam que chegaria a tantas sanções tão pesadas, mas a Rússia conseguiu, com o apoio da China, da Índia, da Turquia, desovar petróleo, construir novos gasodutos, novos oleodutos, e a Alemanha, e a Itália, a Hungria, países que eram totalmente dependentes, 60% de dependência de gás russo, tiveram que comprar gás dos Estados Unidos, gás da Noruega, bem mais caro, gás liquefeito, né?
pagando muito mais, inflação nas alturas, ou seja, deu tudo errado para todos os lados. Eles entraram, né, nessa espiral da morte, onde um retalia o outro, e aparentemente quando você olha cada ato, você fala, não, tá certo em fazer isso, tá certo a OTAN em fazer isso, tá certo a Rússia em fazer isso, tá certo a Ucrânia em fazer isso, né? Você olha sempre pelo lado de que tá retaliando, tá revidando. Só que essa postura tá levando a uma espiral da morte. A um ponto, ninguém sabe aonde isso vai parar. E o uso de armas nucleares foi dito claramente pelo Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, pelo Putin e pelo Lavrov, ou seja, não é pelo Medvedev, não é bravata. Foi dito com todas as letras essa semana que agora isso está na mesa, isso é um ás nas mãos da Rússia e que a partir de agora a OTAN está em guerra com a Rússia e que os países que continuarem a armar a Ucrânia, principalmente com armas que estão sendo usadas para atacar a Rússia, vão ser considerados países co-beligerantes, não apenas apoiadores da Ucrânia. E ninguém está falando sobre isso, ninguém está discutindo isso, ninguém está vendo isso aqui no nosso mercado. Então, fico alerta aí que isso pode fazer muito preço a qualquer momento. Nos próximos dias, próximas semanas, talvez nos próximos meses, ao longo deste mês. E é isso. E tem todas as repercussões também, que não vou entrar no mérito agora, de que, dependendo de como isso terminar, ficar uma mensagem aí muito clara para a Coreia do Norte com relação à Coreia do Sul, a China com relação a Taiwan, de como o Ocidente reage nesses casos dessas guerras de conquista territorial. A coisa está cada vez mais nebulosa, a coisa está cada vez mais cheia de incertezas e o cenário para mim é bem negativo. Tá? Mas para nós que somos traders, volatilidade é vida, não é mesmo? Então vamos aproveitar, fazer a nossa parte, que é tirar do mercado nesses cenários de caos. Valeu, galera. Não deixa de votar em mim no iBest, tá? Quero ficar de novo entre os 20 maiores influenciadores do mercado financeiro brasileiro.